Lourdinha tá te dando bom Bom dia. dia, bom dia, bom dia. Ó, ainda bem, tá dando pra me ver? Daqui a pouquinho não vai ver mais. Tá bom. Você já falou. Eu tive que improvisar Ai, eu aqui. ouvi. Arrumei um travesseiro pra botar aqui nas minhas pernas, pra poder ficar com as coisas no alto, mais perto da mão aqui, assim, só pra mexer assim. O que que você fez dessa vez, mulher? Essa vez eu fiz o peito. Opa! Eita, que coisa boa, hein? É. Olha, mas eu vou falar uma coisa pra você. Faria 3 barrigas, mas não faria mais o peito. É muito ruim, né? É. É porque Não é você não ruim pode assim mexer de. o braço. Não é ruim assim de, vamos dizer É isso assim, mesmo. de dor, uma coisa assim, tô sentindo dor. Não, de vez em quando dói um pouco, mas não. Mas é ruim de incômodo, de você ficar com a mão assim o tempo inteiro, assim. É, não pode mexer, Entendeu? não. Nada. Eu tô até imaginando, eu que sou toda coisa, como é que fica? Tem que me amarrar. Eu fiquei pensando, ó, ontem. Ontem eu peguei e falei assim, e pra tomar banho tem que envelopar o peito todo naquele plástico filme, né? Aí eu virei pra amor ontem e falei assim, amor, por favor, lava minha cabeça. Por favor, lava minha cabeça. Aí ele lavou minha Olha, cabeça. eu já Depois que ele fiz. lavou minha cabeça, eu Ó, falei assim, agora ele amor, fez. seca minha cabeça. Caraca, a boba tá ficando tadinho dele. Não, eu tô com pena dele, porque eu tô muito chata, gente. Eu tô muito chata. Eu fiz, ele é muito Mas fã da depois vai praia. ficar legal, né? Não, já tá legal, graças a Deus, assim. Eu, em vista do que eu tenho visto, bom dia, Nacibéia. Em vista do que eu tenho visto das pessoas, assim, que operaram também, assim, eu tô até bem, mas assim, tô me resguardando muito. Não tô podendo contar dessa vez com mamãe, porque mamãe tá muito gripada, então assim, tô evitando assim ficar perto de mamãe e também fazer com que ela fique aqui, né? Pra ela não fazer esforço nenhum. Mas vai dar tudo Quando eu certo. fiz, meus filhos sabem porque eu fiz, né? O peito era feito de pele, né? Aí fiz, mas não adiantou muita coisa não, porque eu fui fazer reforço com filho pequeno. Ah, meu Deus. Nem 2 meses eu pude ficar com deixar coisa. Não, até que eu, graças a Deus, eu tô bem. Não posso reclamar, não. Mas Então, faz tudo certinho, porque vai ficar bom. vai ficar tudo bem. Tá tudo certo. Só a gente acreditar que Deus está no controle de todas as Com coisas. certeza, isso é o mais certo, né? Amém. Então vamos começar? Ah, Então tá, eu vou pedir você mesma, Lourdinha, para estar orando, pedindo a Deus que Ele esteja falando ao nosso coração. Eu já coloquei lá no grupo os textos de hoje, os textos que são para decorar. Eu só não coloquei o estudo, porque eu peguei o estudo, desculpa, eu antes de tirar foto, eu já tinha feito o estudo, então ele tá todo rabiscado, mas eu posso tirar foto dele rabiscado assim mesmo e depois colocar lá na pasta. Mas vocês têm o estudo que eu botei o livro inteiro, né? sei. Ô, Jeane, Oi. peraí, tá me chamando aqui. Então vai lá resolver o que você tem para resolver, que eu oro daqui. Estão me chamando aqui. Tá bom? Ai, o povo que acorda cedo demais. Meu Deus. Deixa eu ver quem é. Vai lá resolver. Então vamos orar. Fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, meu Pai de amor, muito obrigado, Jesus, porque Tu és bom em todo o tempo. Porque não entendemos, ó Pai, o que Tu tem para cada um de nós. Não entendemos o que Tu planeja, Senhor Jesus, mas eu Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua palavra, de crescer contigo, de entender a Tua vontade, de entender o Teu querer. Muito obrigado, Senhor, porque temos a Ti, ó Espírito Santo, para interceder por nós, porque não sabemos como orar, Senhor. Não sabemos como pedir, de que maneira pedir, mas Tu és tão bondoso que o Teu Espírito Santo habita em nosso coração para nos dizer, ó Pai, e nos
guiar, Senhor, de que maneira é melhor entrar em contato contigo. Fala comigo, fala com os meus irmãos, fala com a nossa mente, com o nosso coração, ilumina-nos, Senhor, para que possamos entender a Tua vontade. Eu peço isso não que eu mereça, mas crendo na autoridade que há no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Vamos lá. O estudo de hoje fala assim: a primeira estratégia do inimigo contra a sua paixão pela presença de Deus em oração. Então, assim, a primeira coisa que o inimigo tenta fazer com cada um de nós, ele sempre tenta falar que você não é capaz. Você não é capaz. Ele sempre tenta apontar alguém no seu meio, na igreja, no nosso círculo de amizades, que seja, bom dia, Fátima, mais capaz do que a gente, de uma certa forma. Ele tenta dizer assim: olha, você vai se meter a fazer isso para quê se tem gente que sabe mais do que você? Isso é para nos desestabilizar, para tirar a gente da graça, para fazer com que a gente duvide do nosso potencial. E o nosso principal potencial é o seguinte: é confiar que o Espírito Santo é aquele que vai nos capacitar para aquilo que nós fomos chamados. É Ele quem nos capacita. Então, vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 6. Eu vou lá, faço, eu só deixo quando o cara chama, porque aí ela conversa, entendeu? Aí, vamos abrir em Efésios 6. Nós vamos ler do 10 ao 20. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, se você pudesse, para ler esse texto, porque é em cima desse texto, de outro texto depois, que a gente vai estudar. Eu coloquei esse texto também lá no telefone. Eu gostaria que depois vocês estivessem lá no nosso grupo do EVM, estivessem estudando, né, e olhando ele novamente, porque esse estudo está muito precioso. Esse caderno inteiro está precioso, mas assim, esse estudo está muito bom. Vamos lá. A palavra diz assim: quanto mais sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, eu estou no 14. Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém?
Amém. Então, assim, esse texto é muito conhecido nosso, que fala sobre a armadura de Deus. Aí eu vou ressaltar aqui algumas palavras, algumas são verbos, né? Outras não, mas para que você preste atenção. Fortalecei no Senhor, força no seu poder, revesti-vos, firmes, tomai, resistir, ficar firme, vestida, calçado, orando em todo tempo e vigiando. Né? Esse é o nosso texto base e o estudo fala assim: você simplesmente não consegue mais trazer para Deus seus problemas porque parece não haver mais qualquer fogo espiritual queimando dentro de você. Quantos de vocês se identificam com essa fase? Que muitas vezes a gente fica assim, vou pedir mais não. Não é? A gente fala assim, vou pedir mais não. Isso aí não... Deus não vai me dar. Ou então muitas vezes vem na nossa mente assim, acho que isso aí não é para mim. Acho que não é. A gente fica com aquele assim, isso não é para mim. A primeira coisa que o inimigo tenta fazer é minar a nossa fé. E como que ele tenta minar a nossa fé? Hein? Como é que vocês acham que ele tenta minar a nossa fé? Alguém quer falar? O que vocês acham? Tá fechado, Lourdinha. Se você tá falando... Às vezes fica desanimado, né? Acha que não é capaz, como você falou aí, né? A gente acha, eu não sou capaz de fazer isso aí pra mim não vai dar certo. Eu soprando no ouvido, assim, botando a gente aqui incapaz de fazer alguma coisa que a gente quer fazer, né? Ele passa o tempo inteiro aqui, né? Nesse sopra-sopra no ouvido. Desanimado, isso não vai dar certo. É isso mesmo. É assim. Eu acho que aquele ditado água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, deve ser o que o diabo mais usa. Porque ele vive tentando o tempo inteiro minar a nossa fé. Aí você vai falar assim, mas você vai botar tudo culpa no diabo? Não. Mas que ele não quer ver você trabalhando na casa de Deus, ele não quer. A coisa que o diabo fica mais feliz é quando a gente resolve ser crente de banco. Você sabe o que é crente de banco, né? É aquele crente que vai no culto, entra, senta, terminou o culto, ele levanta, vai embora. Aí alguém chega para ele e fala assim, fulano, vai ter uma evangelização ali dia tal, você quer ir? Não. Não dá para mim, não. Fala, Lourdinha. Não. Bateu só aí, né? Tá. Então, assim, é aqueles pedidos que vão sendo feitos e você vai dizendo sempre assim, não posso. Não sou capaz. Não sei fazer isso. Não. Ou então quando a gente começa assim, eu vou e falo assim, poxa, Nacibeia, queria tanto que você dirigisse isso pra mim nessa semana. Aí ela pega e fala assim, não, pede pra Kátia, a Kátia é mais capaz. Eu já vi a Kátia falando, pode pedir pra ela. Quando Deus está direcionando aquilo para você. Eu só te usei de exemplo, tá, Nacibeia? Tudo bem, né? Mas assim, é só pra gente entender como é que o inimigo usa as armadilhas à nossa volta. Você quer ver uma coisa também que ele faz muito com a gente?
Quando a gente é convidado para a gente fazer alguma coisa, a gente fala assim, eu não posso ir porque eu não tenho uma roupa legal para ir lá na frente, não. Eu vejo fulano vai lá na frente todo arrumado, Beltrano vai todo arrumado. Não posso ir com as roupas que eu tenho, não. Aí a gente usa aquilo como uma desculpa para não estar fazendo a obra. Eu não posso fazer oração não, porque de vez em quando eu ainda falo palavrão. Então, assim, é melhor não fazer oração. Quer dizer, você não deixa de falar com Deus, porque você ainda não consegue controlar que você fala palavrão. Quando Deus prefere que você fale com Ele. Eu tenho muita gente também, Jeane, que tem vergonha de orar, acha uma orar. Aí eu vejo falando fazendo oração tão bonita, as palavras tão bonitas, palavra bonita falando fala, né? Como você fala, como que a oração fosse uma poesia, né? É verdade. Aí não, tem que falar bonito, tem que saber falar bem, né? Não tem nada disso. Eu já vi gente falando assim, não orar bem, não? Deus quer que você fale com Ele como a gente está conversando aqui. Deus quer. Né? Como a gente está conversando. É aquilo que Deus bota na nossa boca, nós estamos falando. E é verdade, é desse jeitinho mesmo. É como a gente conversa com um vizinho que a gente já conhece há bastante tempo, com um amigo, que a gente fala assim, bom dia, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que vai a família? Aí a pessoa começa a falar, poxa, às vezes a pessoa fala de uma doença, a gente fala assim, poxa, toma esse remedinho aqui, olha, faz esse chá assim. Não, a gente não conversa assim com os amigos? Então, Deus quer que a gente converse da mesma forma com Ele. Eu tenho vizinha, até vou pedir para você estar orando por ela, né? Está internada. É bem delicada assim. Ela fala assim, eu vou chamar fulano de tal para fazer uma oração por ela, e a oração é uma oração muito bonita. Tem gente que fala que faz uma oração forte, né? Eu vou orar com fulano, que fulano tem uma oração forte. Aí a sua oração não é forte? Eu falei assim, a oração não é por ser bonita, por ser forte, que vai fazer efeito, não. Até uma criança pode orar e Deus ouve. Deus ouve muito mais aquele que fala na simplicidade do que aquele que fica inventando 10.001 palavras para poder estar assim, né? Pode falar, Kátia. Levantou a mão? Pois é. A mãozinha da... Tá fechada aí, seu som. Você me fez lembrar sábado. Eu passei na rua, tinha uma senhora, eu falei, bom dia! Tudo bem com a senhora? Nem nunca tinha visto. Aí ela olhou assim, eu te conheço? Eu falei, não, mas eu fiquei com vontade de dar bom dia para a senhora. Aí ela começou a se lamentar. Falou, um monte de coisa. Aí eu falei, posso fazer uma oração pela senhora? Aí ela falou que pode. Me olhou assim, aí eu fiz uma oração, glória a Deus. Entreguei. Aí ela veio e falou assim, eu estou esperando minha secretária que ia me levar para me assistir a missa de São Jorge, ela não apareceu. Glória a Deus, aleluia. Aí eu falei assim, mas não fica triste não, vai com Deus. Ela falou, não, minha filha, depois dessa oração não vou ficar mais triste. Olha o que Deus faz comigo. Tá vendo? Eu fico fazendo isso no meio da rua, né? Imagina se o Espírito Santo fala com você e você resolve assim, eu vou parecer maluca falando uma mulher que eu nunca vi na minha vida, dando bom dia. Mas era a oportunidade que o Espírito Santo queria de falar com aquele coração que estava necessitado. Então a gente não pode dizer não para Deus. Você entendeu? Foi bom ela não ter falado antes, porque eu olhei antes dela dizer que ela era de Jorge lá, né? Você imaginou? Se ela falasse, você já ia ficar assim, meia receosa. Será que ela vai entender minha oração? Vai me ouvir? Né? Não, acho que não ia não. Mas eu fiz a oração, falei do coração dela e depois ela saiu feliz.
Glória a Deus por isso. E assim eu fui embora. E não deixe, assim, nunca de ouvir essa voz do Espírito Santo falando ao seu coração e direcionando você para coisas pequenas. Às vezes, assim, quando a gente está lá na consulta, né, que tá todo mundo lá, a gente esperando para ser consultado, todo mundo se lamentando, é a hora de você entrar em sintonia com Deus e testemunhar do poder de Deus e do amor do Senhor, né? E não deixar que as coisas à sua volta te abalem. O inimigo tenta tirar o nosso foco, fazendo com que a nossa mente viaje e não se concentre nos ensinamentos de Deus. O que eu canso de falar para vocês, e eu falo e repito, eu acho que eu vou repetir isso até o último dia que eu for líder de EVM ou que eu estiver aqui na Terra. O nosso livro de regra, de conduta e fé é a palavra de Deus. Não é Jeane, não é o pastor Yalan, não é nenhum outro líder que você veja lá na frente. O nosso livro de regra, de conduta e fé é a Bíblia. Então eu estou dando estudo dentro da palavra de Deus, né? Você presta atenção, escutai tudo e retém para você o que é bom. Se não for bom, não retenha no seu coração. Isso são para todas as coisas. Você pode estar em todos os lugares, pode conversar com todas as pessoas, mas você escuta tudo e retém para você só o que é bom. Tem gente que aparece no nosso caminho só para dizer que não vai dar certo. Não é segredo para vocês que eu fiz uma cirurgia quarta-feira. Que eu falei para todo mundo que eu ia fazer, então não é segredo. Mas assim, o que eu escutei de gente falando para mim assim, não faz, não, que isso, não precisa, por que você vai fazer? Vai fazer uma cirurgia? Aí começou aquela história, olha, eu conheço, eu falei, bem, se você conhece alguém que não dê certo, não precisa me contar. Não adianta o que você vai fazer. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. A primeira coisa, a gente faz uma cirurgia, quanto mais uma cirurgia quando é reparadora, é para você se sentir bem. Porque você não está bem com o seu corpo. Então você quer se sentir bem. Por isso que você faz. Mas eu sei que tem risco? Sei. Sei que é complicado? Sei. Essa eu tô achando até mais complicada do que a barriga. Mas eu já fiz, né? Também não adianta, não dá para voltar para trás. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tinha pedido até uma outra pessoa para dar o estudo hoje para mim, né? Porque é uma coisa muito limitada. Eu tô sentada, botei um travesseiro nas minhas pernas para ficar na altura do meu braço, para mim não mexer muito. Eu rabisquei todo o meu estudo para ele eu não precisar ficar virando página para lá e para cá e ele já tá aqui todo rabiscado. Eu pedi, a pessoa falou para mim, não vou fazer. Eu não me sinto capaz. Aí tá bom, tudo bem. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A primeira coisa que o inimigo falou para mim, né, essa semana foi... Ele falou para mim a semana inteira, do dia que eu operei para cá. Você tá ficando deitado esse tempo inteiro, tá tentando se recuperar. Vai levantar para dar um estudo? Liga pro pastor, liga para qualquer outra pessoa e pede para dar. Ou então você diz pro seu grupo que você vai dar esse estudo para frente. Eu poderia fazer isso. Mas eu falei assim, não. Porque eu não dou estudo para glória do homem. Eu dou um estudo para a glória de Deus. Mais do que falar para vocês e ensinar para vocês, eu aprendo. Porque a palavra de Deus é assim, ela é uma espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Ela corta para os 2 lados. Quando ela corta para vocês, ela corta primeiro para mim.
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela tem que falar com a gente. E eu jamais, tendo oportunidade de fazer, vou deixar de fazer aquilo que eu me comprometi. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é quando você se compromete, você levar aquilo que você se comprometeu até o final. E segundo, e isso é uma coisa que eu vou falar para vocês que é muito importante, não se comprometa com tudo, porque você pode acabar não fazendo tudo direito. Então, eu admiro até as pessoas que conseguem dar aula, cantar no coral, dirigir, estar à frente, presidir e participar da equipe de mídia e estar lá na equipe de louvor e estar na porta e estar tudo. Eu admiro. E não estou falando nada contra quem acha que dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas você sempre tem que ter um tempo para você, né? Um tempo para você já incluir seu tempo de comunhão com Deus e um tempo para sua família. Porque se a sua família também não se sente importante, eles não vão querer saber de Deus. Que Deus é esse que não deixa que minha mãe, que meu pai esteja junto comigo? Então, vamos prestar atenção também nas armadilhas que Satanás lança na nossa vida. E eu quero que isso fique bem claro. Eu não estou falando aqui para vocês não participarem das coisas. Eu estou falando que vocês devem participar. Mas selecione aquilo que você vai estar fazendo, para que você faça da melhor maneira possível. Para que você possa dar o seu melhor. Eu achei lindo a cantata daquele domingo que a gente fez. E achei lindo vendo a Fátima lá na frente cantando. Que ela diz assim, eu gosto tanto do coral. Ah, eu amo coral. Eu amo cantar. E ela se envolve com isso. E é bacana. Eu acho bonito, né? A pessoa querer se envolver com uma coisa. Aí o pessoal fala assim, Jane, por que você não canta no coral feminino, né? Na Louvor Celeste? Eu falei, porque não dá pra mim. Eu não posso estar na igreja tão cedo e ficar tanto tempo sem me alimentar e depois emendar direto e ficar pro culto da noite. Alguma coisa eu ia ter que ficar falho, né? Então a gente tem que fazer as coisas para Deus, faz com perfeição. Faz direito, faz com amor, com carinho, com dedicação. Dê o seu melhor naquilo que você se propôs a fazer. E o estudo fala assim: a primeira estratégia do inimigo é contra a sua paixão. Então ele procura tirar todo o seu desejo pela oração, diminuir o seu interesse pelas coisas espirituais e minimizar a potência das suas armas mais estratégias. Vamos ler novamente o texto que diz sobre a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Vestindo a couraça da justiça. Tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Quem é a nossa paz? Jesus. Segurando sempre o escudo da fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se viu. Você não viu, mas você acredita. Noé não tinha visto a chuva,
Mas ele acreditou na ordem do Senhor e fez a arca. Nem tinha chovido ainda sobre a face da terra. Abraão pegou Isaac, foi levar lá no monte, e quando o filho perguntou para ele, pai, cadê o cordeiro? Ele falou assim, que Deus ia prover o cordeiro. Quando o cordeiro que Deus tinha mandado imolar seria exatamente ele. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno lança dardos sobre nós. O escudo é para fazer isso aqui, ó. Você levanta o escudo e se protege. Pensa naqueles filmes de guerra, que a gente vê o soldado marchando. O que ele faz? Ele levanta o escudo para proteger. Ele protege o quê? Para ele poder não ser atingido quanto as flechas, quanto os dardos. Os dardos, gente, são as coisas pequenas. Às vezes, a gente vai desanimando por coisa pequena. Ah, fui na igreja ontem, sentei lá, assisti o culto e ninguém nem falou comigo. Ai, acho que eu não sou importante, não. Aí a pessoa pega e fala assim, você chega em casa, aí você comenta assim, ah, fui no culto, e aí, como é que foi? Falou com quem? Conversou com quem? Ah, com ninguém, não. Ué, por quê? Ah, ninguém falou comigo. Tá vendo? Te falei pra você não ir, você não é importante pra ninguém, ninguém nem sente sua falta. Quando você não vai na igreja por causa de ninguém, gente. Você vai na igreja para aprender em conjunto com os irmãos. Mas você é um indivíduo, uma pessoa. Você não depende de ninguém. Então, se não te dão atenção na igreja, o problema é de quem não te dá atenção. Também eu vou falar uma coisa. A gente não pode ficar esperando que todo mundo faça tudo pela gente. Se ninguém te cumprimentou, talvez seja porque você não cumprimentou também ninguém. Né? Então comece a pensar nisso. Se você for uma pessoa mais acessível, mais flexível, com que as pessoas possam chegar mais perto, talvez eles te cumprimentem mais. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? Que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito. Orem que? Em todo tempo no Espírito. Orem de vez em quando? Orem só um dia? Orem só de manhã? Orem que hora? Em todo tempo. Em todo tempo quer dizer o quê? Que eu posso falar o tempo inteiro com Deus. Tem vezes que quando eu tô saindo de casa, e tô descendo a escadinha para sair ali, que eu tô indo para trabalhar, eu falo assim para Deus, ah, Senhor, me guarda, me guia, me protege, Senhor, me leva em paz, me traz em paz, guarda o meu caminho, guarda o ônibus que eu vou pegar, não deixa o mal chegar perto de mim. Eu vou ser muito sincera, eu já fui assaltada perto da minha casa umas 3 vezes, então assim, isso faz tempo, mas eu fui, agora tá calmo, né? Agora tá tranquilo. Mas eu fui. Então eu fiquei uma pessoa receosa. Mas eu vou deixar de trabalhar por causa disso? Vou deixar de sair por causa disso? Não. Mas eu pedi para quem me proteger? Então assim, é uma conversa que eu tenho com Deus. Eu vou orando o tempo inteiro? Não. Aí quando eu entro no ônibus, aí eu falo mesmo para Deus assim, ah, Senhor, me protege do Covid. Eu não quero pegar Covid no ônibus, não, Senhor. O único lugar que eu coloco a máscara mais, além de quando a gente vai no médico, que a gente tem que colocar, é quando eu pego o ônibus. Para qualquer condição, eu boto a máscara. Porque estão ali, muito grudadinho, muito pertinho. Eu ainda tenho receio de pegar Covid? Tenho. Só por mim? Não. Tenho receio por causa da minha mãe. Eu convivo com a minha mãe, não ando de máscara perto dela.
Então, eu tenho medo de deixá-la doente. Ah, ela já tomou todas as vacinas? Tomou, eu também tomei. Mas mesmo assim, eu peço a Deus para me proteger e proteger minha vida. É muita coisa que eu vou pedindo. Eu vou daqui, desde a hora que eu pego o ônibus até a hora que eu solto, pedindo para ele se eu boto Covid para longe de mim, se eu boto Covid. Não. Na hora que eu tô subindo no ônibus. E como eu tô falando com vocês. Eu tô subindo no ônibus, então vai me guardando. Me leva em paz, me traz em paz. Na hora que eu levanto, que eu abro o olho, eu falo assim, muito obrigada. Eu dormi, eu acordei. Muito obrigada. Deus deseja mais que você seja sincero e tenha umas palavras mais simples do que você levar lá meia hora de oração e no final você não sabe nem mais o que você fez o primeiro pedido. Então, assim, seja mais direto com Deus. Converse com Ele como amigo. Ah, os outros vão pensar que eu sou maluca, que eu tô falando com Ele no meio da rua. Tanta gente passa cantando no meio da rua, passa falando um montão de coisa no meio da rua. Você não pode conversar com Deus? Não pode pedir a Deus, Deus me dá orientação que eu vou fazer umas compras. Eu só tenho tanto em dinheiro. Para mim não ficar pegando bobagem, Senhor. Para mim eu pegar as coisas que são necessárias. Para mim comprar aquilo que meu corpo necessita, que eu preciso para minha casa. Você vai falar assim, acha que Deus vai te orientar? Vai. Porque o Espírito Santo sabe todas as coisas. E Ele conhece o nosso coração. Então, quando fala assim, ore em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha, suplicar é um clamor. A súplica é aquele momento de entrega. Aí esse momento não dá pra gente fazer muito no meio da rua, não. Já é um momento mais íntimo seu com Deus. A gente suplica por quem? Primeiro pela sua vida. Sua própria vida. Não queira ser o bonzinho que vai orar por todo mundo e esquece de você, não. Primeiro você ora por você. Pede a Deus que te proteja, pede a Deus que te ilumine, pede a Deus que te guarde, pede a Deus que fale ao teu coração, pede a Deus que esteja assim te orientando, pede a Deus que te dê saúde, pede a Deus que te dê força, pede a Deus que te dê vigor, pede a Deus que te dê sabedoria. Tudo isso você pede primeiro por você. Depois a súplica você faz pelos santos. Aqui, igual está falando. Quem eram os santos? Eram aquelas pessoas que estavam à frente. Ou aquelas pessoas que estavam mais necessitadas. Quem são os santos identificados hoje? São aqueles que são líderes acima de você. O nosso pastor, ele necessita muito de oração. Ah, Johnny, você sabe de alguma coisa? Não. Mas eu sei que ele é o líder. Então, quem é o líder é o primeiro que eles tentam derrubar. Por quê? Se derruba o líder, ele espalha todo mundo. Não é isso que faz? Você vê, a gente não ouve mais falar da igreja de Flor de Lis. Por que a gente não ouve mais falar? Porque derrubaram o líder. Se ainda existe a igreja, se ainda existem pessoas, eu não sei. Mas a gente não ouve mais falar. Quando falam de qualquer pastor e consegue derrubá-lo, você já viu quanto que isso abala toda a igreja? Quantas pessoas você conhece que saiu da igreja porque descobriu um erro, um pecado do pastor escondido, alguma coisa que não agradava? É ou não é? Então a gente tem que prestar atenção e ver sobre tudo isso. Então, fazer a súplica pelos nossos líderes. Ah, Gênia, eles são mais importantes que todo mundo? Não. Mas aqueles que estão à frente são os primeiros que o inimigo deseja atingir, não é isso?
Então, vamos prestar atenção nessa parte. Aí ele fala assim: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me compro fazer. Isso é para mim e para você. Temos que ser ousado no nosso falar. Não esqueçam disso. Aí vem o texto que fala de 2 Reis 6, de 1 a 7, que narra o episódio do machado que flutua na água. Aí vocês podem pensar assim, mas o que isso tem a ver com a oração, Jane? A gente está falando de machado que flutua na água. Isso tem a ver com a oração? Tem. Mas antes mesmo, esse mesmo machado caiu na água por um acidente de trabalho e era essa ferramenta que, apesar de ter sido emprestada, a mais importante para aquele momento, pois ele, o machado, que obteria o melhor resultado. Mas essa história nos remete para que a gente possa analisar o que isso significa. Está lá em 2 Reis, né? Se você quiser abrir aí para acompanhar, 2 Reis 6. Nós vamos ler do 1 ao 7. 1 ao 7. Onde está escrito assim: Eliseu faz flutuar o machado. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: Vão. Mas um deles disse: Tenha bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: Eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: Ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então, Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: Pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Gente, vou falar um negócio para vocês. Vamos falar a verdade, né? Tem vezes que a gente pega uns milagres e fala assim mesmo: isso foi no passado. Hoje Deus não ia fazer isso. Quem você acha que fala para você que Deus não vai fazer isso? Quem é que sopra para você que Deus não vai fazer isso? Deus não vai curar o câncer. Fulano foi um criminoso, esse aí não tem jeito mais não. Fulano, conheço essa menina aí, ó. Andava com todo mundo. E todo mundo andava com ela. Você acha que agora ela tem jeito? A gente já faz um pré-julgamento de quem merece perdão, de quem não merece, de quem merece ser curado, de quem não merece. Tem vezes que a gente sabe de alguém que está doente, a gente fala: mas isso aí foi ruim, era ruim igual uma praga, agora está doente, está recebendo o castigo dele. Quando a gente não é juiz de ninguém, para estar julgando ninguém. Vou dizer uma outra coisa que acontece muito, que o inimigo fala muito ao nosso coração, na nossa mente aqui. Primeiro ele diz que a gente é sujo. Depois ele diz que você não é capaz. Depois ele diz: você não sabe nada. Depois ele diz: ninguém vai te escutar. E ele diz também assim: tem gente mais capacitada. E ele fala, deixa um outro dizer muito fácil pra gente. Quem se envolve com a obra é tentado para deixar.
Quem não se envolve é tentado para não entrar. Você entendeu? Aquele que está lá, ele quer que saia. E aquele que quer entrar, ele diz que você vai dar certo não. Você não é capaz. Quando o machado se perdeu, o profeta estava próximo. No Israel antigo, a figura de um profeta representava a pessoa de Deus. Nós podemos afirmar que Satanás gostaria de convencer-te de que sua falta de paixão, e a falta de paixão a gente está falando da oração, da busca de Deus, né? É uma indicação de que Deus nunca esteve com você, ou cansou-se de você e foi embora. Muitas vezes a gente se sente sozinho. A gente fala assim, eu tô tão só nessa história. Mas aí é hora de você lembrar daquele conto que diz do Pegadas na Areia, né? Que tem uma hora que olha para trás e só vê um par de pegadas. É a hora que eu tava sozinho? Não. É a hora que Deus estava te levando no colo. Então vamos prestar atenção. Você nunca está só. E olha, vou dizer uma outra coisa. Não é vergonha nenhuma você chegar para uma irmã e pedir oração. Chegar para um irmão e pedir oração. Chegar para Fátima e falar assim, Fátima, ora por mim, Fátima. Estou passando uma luta, uma prova. E Fátima vai orar por mim. Né? Não é vergonha nenhuma Fátima chegar para mim e falar, Jane, estou passando por uma luta, uma prova. Ora por mim. E a gente ora. Lurdinha chegar e falar assim, poxa, eu queria tanto, Fátima, que você orasse por mim. E a Fátima vai orar. Porque a gente não está aqui atrás de oração grandiosa. A gente está atrás de alguém que fale conosco. Que nos escute. Às vezes a gente só necessita de um bom dia. Só de um bom dia. E um bom dia às vezes faz tanta diferença pra gente. A gente saber que a pessoa lembrou, que a pessoa falou. A gente lembra aqui nesse texto que o servo estava fazendo algo de bom quando ele perdeu a ferramenta. Na verdade, uma das táticas mais sujas de Satanás é chegar furtivamente e roubar-te enquanto você está exatamente ocupado com atividades de valor. É no momento que você está trabalhando na igreja que ele tenta te derrubar. Aí é aquela frase que eu falei. Quem se envolve na obra é tentado para deixar. Quem não se envolve é tentado para não entrar. Então, assim, não tenha medo de Satanás. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Maior, gente, ele é maior do que tudo. E olha, uma outra coisa, somos seres humanos. Então teremos lutas, provas, desilusões, frustrações, doença, porque somos humanos e estamos na Terra e somos sujeitos a tudo isso. Isso quer dizer o quê? Então você está dizendo que eu vou ficar doente? Não. Eu estou dizendo que se você ficar doente, o seu principal recurso é falar com Deus. Deus, eu estou doente. Eu estou sentindo isso, isso e isso. E procurar um médico. E procurar um tratamento. E procurar melhorar. E pedir a Deus para abençoar tudo. Até os seus remédios. A gente pedir a Deus para abençoar remédio? Pedir a Deus para abençoar o remédio, para ele fazer efeito. Porque não adianta eu tomar um remédio que não vai fazer efeito. Pedir a Deus para orientar o médico. Você está ali na sala antes de entrar, Deus orienta esse médico. Para que ele tenha paciência comigo. Para que ele olhe para mim. Para que ele me diga qual a melhor medicação. Para que eu possa ser curado. Você entendeu isso? Tudo a gente pede orientação a Deus.
O machado era um empréstimo. A presença de paixão, fé e crença em nossos corações é um presente do Espírito Santo. Você precisa entender que esse é o serviço de Deus. Dar-lhe a chama e mantê-la viva, queimando dentro de você. Você não pode fabricar essa chama sozinho. O inimigo quer sobrecarregá-lo com culpa por não ter algo. Então, assim, não deixa ele falar ao seu ouvido que você não é capaz. Fale agora aí pra você. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Isso. Você é capaz de grandes coisas. Deus tem grandes coisas para fazer com você. Deus deseja usar a cada um de nós. Você vê que coisa linda. A Kátia estava na rua, deu bom dia para uma pessoa que ela nem sabia quem era. Mas o Espírito Santo sabia que aquela pessoa precisava de uma oração. E a moça começou a se lamentar e a Kátia falou assim, então, eu posso orar por você? E ela orou. Isso não é lindo, gente? Não é lindo? Ah, Legiane, e ela aceitou Jesus e ela não aceitou? Não sei. Um é o que semeia, outro é o que planta, outro é o que rega, e outro é o que vê a árvore crescer, e outro é o que colhe. Você está se importando se aquele fruto vai ser seu ou não? Não. Mas você tem que se importar em saber se você está fazendo a vontade de Deus. É isso que você tem que se importar. Gente, não é café não, tá? É água. Mas se vocês quiserem café, depois pode passar aqui. Então, assim, apenas uma obra de Deus poderia recuperar o ferro do machado. Por quê? Todo mundo sabe que o ferro é pesado. Mais pesado do que a água. E ele ia bater na água e o que ia acontecer? Ele ia afundar. Não é isso? E foi o que aconteceu. O servo de Eliseu estava compreensivelmente convencido de que não havia esperança de recuperá-lo. Entretanto, ele foi a Eliseu. Deus, através do profeta, entrou em cena e fez o machado reaparecer. Nada está perdido em um lugar tão longe que o seu Deus não possa recuperar. Nada. Então eu vou te dizer uma coisa. Se os seus filhos estão distantes de Deus, nada é impossível para Deus recuperar. Se você acha que você não tem saúde, nada é impossível para Deus recuperar. Se você está totalmente endividado e não sabe como sair disso, nada é impossível para Deus recuperar. Nada. Deus é o dono do ouro, da prata, mas é o dono do entendimento, do conhecimento e da saúde. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Até mesmo aquilo que você acha que ele não pode recuperar, que é a sua disposição. Então, chegue bem pertinho de Deus para obter essa disposição de volta. O que você acredita que não tem mais jeito? O que o inimigo já lançou na sua mente e falou assim, isso aí não tem mais jeito não. Qual é o seu sonho que o inimigo quis matar? O que o inimigo te disse que não tem solução? Sua família, seu emprego, sua casa, sua saúde. Pense sobre isso. Em Ezequiel, e a gente já está terminando já o estudo,
Vamos abrir em Ezequiel 36. Só um instantinho aqui. 36, 26. Amém? Posso ir? Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Oh, glória! Oh, aleluia! É Deus falando com a gente. É Deus falando no nosso coração. Eu vou tirar esse coração incrédulo que está em você. Que você não acredita que tem solução. Eu vou te provar que eu posso mudar essa história. Se você quiser. Porque Deus só age se você quiser. Isso Ele faz com a gente, Ele respeita. Se você deixar, Ele trabalha. Se você não deixar, Ele fica ali esperando a oportunidade que você vai dar. Aí, para fechar, tem alguns versículos que é para a gente estar memorizando, que estão lá já no grupo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29, 12 e 13. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Jeremias 24, 7. Esses versículos são para que a gente possa estar memorizando eles durante a semana. Eu gostaria que vocês estivessem relendo esse texto, né? E trabalhando ele no seu coração durante essa semana. Aí eu vou deixar umas perguntas para vocês que não precisa responder para mim, responde elas para você mesmo. Você ora? Quanto tempo você ora? Quantas vezes? Você confia na sua oração? Você confia em você? Então vamos ficar com essas perguntas para que elas possam ser respondidas. Eu vou falar para vocês o seguinte. Vamos pedir a Deus que esteja falando com profundidade ao nosso coração. E que Ele esteja completando esse estudo. Se de alguma maneira eu deixei algo que passou e que não foi dado. Mas que Deus esteja falando com profundidade a cada um de nós. Amém? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Foi bem esclarecido, né? Que bom. Então nós vamos orar. Eu vou pedir para vocês que estejam orando pela minha mãe. Ela está gripada. E ela já está 2 semanas gripada. E com tosse. E tudo. E você sabe como é uma pessoa assim de idosa, né? Às vezes eles temam com a gente, né? Hoje ela resolveu ir no médico. Hoje. Então assim, minha irmã foi levar ela para ver, né? Sobre essa tosse e tudo. Para ver se tem algum outro remédio que ela possa tomar. Porque também ela toma uma série de remédios por causa da pressão.
e dos rins e do fígado. Então, tem que saber o que mistura ali para um não acabar afetando o outro. Então, gostaria que vocês estivessem pedindo pela minha mãe e estivesse também me incluindo na oração de vocês para que eu possa ter uma recuperação plena. E quero dizer uma coisa para vocês, quero também que vocês orem pelo Wellington. O Wellington, para quem não sabe, é meu esposo, que tem que ter muita paciência comigo, gente. Sou muito enjoada. E ele que tá tomando conta de mim. Imagina uma pessoa que tem uma série de afazeres, que ele já tem uma série de afazeres que são dele. E assim, ele tá se dividindo entre fazer o que ele tem que fazer e tomar conta de mim. Então, é difícil. Eu sou meio enjoada mesmo. Fica assim, aí tem que varrer ali, aí tem que limpar aqui, aí tem que fazer não sei o quê. Aí faz a comida assim. Aí bota o pão dessa maneira. Aí faz o café desse jeito. Olha a comida dos cachorros. Olha não sei o quê. Tem hora que nem eu me aguento. Tem hora que eu mesmo fico pensando assim, eu vou ficar quietinha, ficar quietinha, ficar quietinha, ficar quietinha. Não fala nada não, gente. Mas assim, que Deus dê paciência a ele também. E Deus renove as forças dele, para que ele possa, assim, tomar conta de mim ainda por esse período que eu tô precisando, né? E vamos orar pela nossa igreja, para que, assim, a pessoa do pastor seja revestida, né? E para que cada um de nós também seja revestido, para aqueles que estão à frente sejam revestidos. E lembre-se, fale com a pessoa que está do seu lado na igreja, dê bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimente, seja gentil. Não quer apertar a mão de ninguém por enquanto? Não aperta, mas pelo menos seja gentil, fale bom dia, e aí, como você está? E fale com Deus o tempo inteiro. Ore ao Senhor o tempo inteiro. Amém? Antes da oração, nós... Peraí que eu vou ver como é que eu vou tirar a foto. Só um instantinho. Tá difícil. Mas vamos lá.